Erlan, para terminar, de que modo é que tu vês que Saramago, então, ainda nos ajuda a fincar mais a nossa esperança em Cristo, ainda que ele fosse um inimigo dele? Deixa-me só comentar aqui uma coisa. Há um humorista, de renome aqui em Portugal, o nome dele é Hermano José, e uma vez eu vi um pequeno sketch dele, uma pequena apresentação. Eu ri tanto, mas eu ri tanto, porque o Saramago ele era declaradamente ateu Correto. e opunha-se totalmente à figura de Jesus, e então esse humorista acabava por fazer algumas imitações de coisas que já faleceram e outras que acabaram por falecer depois. E ele vai e diz assim, começa a imitar o Saramago e depois ele vai e diz assim, bem, o Saramago quando morrer vai ficar tão chateado porque vai ter que se ver com Deus. Coitado, ele vai ficar todo chateado, ele vai chegar lá, como o Saramago tinha aquela voz forte, ele Sim. vai ficar tão chateado quando ele se vê com Deus. Mas é uma coisa que me chamou sempre muita atenção. Agora, como é que seria, né? Quando ele morreu, que teve que se ver com ele. Mas, pergunta central, de que modo é que ele nos ajuda a fincar a nossa esperança em Cristo? Eu acho o seguinte, o Saramago, ele acerta em 90% das coisas que ele fala, porque ele faz uma leitura realista. Ele não é idealista, ele não é pessimista, ele não é um simbolista, ele é um realista, ele olha para a realidade como ela é. E, infelizmente, a sociedade é mesmo um ajuntamento de pessoas falhas, cheio de problemas morais, desvios morais. E o Saramago é brutalmente honesto nessa leitura. E ele se inclui nisso também, ele não é hipócrita, tá? Eu falo que ele acertou 90% porque tem uns 10% aí que são importantíssimos. E ele foi cego e não conseguia enxergar. Porque o pressuposto é o seguinte: existe uma sociedade falha, existem instituições falhas, tudo que existe é falho, tudo. Então, como pode haver um Deus todo perfeito, sendo que a criação dele é totalmente falha? É como se fosse um grande artesão que é premiadíssimo, ele vai fazer esculturas, ele vai fazer coisas maravilhosas, ele tem toda a habilidade possível, mas quando a gente olha as figuras, imagens, a obra de arte que ele fez, tá faltando um pedaço, é um cavalo que faltou uma perna, entendeu? São obras de arte quebradas, é um vaso rachado. A conclusão que ele chega é: ou esse artesão não existe, ou ele é horrível no que faz. E infelizmente eu não posso concordar com eles, tá? Até os gênios erram. E como eu comecei dizendo, o Saramago era um gênio. Alguém com uma capacidade de uma percepção, uma leitura com uma acuidade brutal, gigantesca, colossal, mas ainda assim havia no melhor carro, na melhor Ferrari, no Porsche, ainda existe um ponto cego quando você olha para o retrovisor, é possível que haja um ponto cego e você não veja determinadas coisas. E para mim é isso, para mim o Saramago era uma grande Ferrari, infelizmente com um ponto cego, e esse ponto cego chamava-se Deus. Ele não conseguiu enxergar toda a história da criação, como Deus age nos seres humanos imperfeitos, como nada sai do controle das mãos de Deus, mesmo que aparente um grande caos neste mundo, mesmo que seja uma realidade triste, como vemos, com mazelas, com corrupção, enfim, com várias coisas que existem aqui neste mundo. O mal existe, Ana, mas existe por enquanto. Haverá um dia em que o mal cessará de existir, onde é o último dia, o dia do julgamento, o dia do juízo final, o dia da parousia, o grande retorno de Jesus Cristo. Haverá, enfim, onde ele enxugará as nossas lágrimas, onde moraremos com ele para sempre na Nova Jerusalém. Mas enquanto esse dia não chega, existe sim caos, existe miséria, mazelas, problemas. E existe Jesus aqui no meio de nós, nos ajudando a lidar com isso, nos ajudando a passar por esses problemas e nos estendendo a mão. Mas pessoas como Saramago querem ficar resignadas e apontar o dedo em riste para Deus e falar: a culpa é sua, e você nem existe, mas a culpa é sua. E prosseguir uma vida sem Deus, sem reconhecer que somente Ele pode nos ajudar. E esse tempo existe não por incompetência, não por crueldade divina, mas porque Deus é misericordioso e paciente. Ele espera que nos arrependamos, espera que voltemos para Ele, espera que, tal como o filho pródigo, caiamos em nós mesmos e voltemos para a casa do Pai. Então, Cristo é essa resposta aos governos falhos.
Tu és rei? Pilatos pergunta para Jesus e fala: meu reino não é daqui, não, meu reino não é deste mundo. As configurações de governo, de monarquia, de império que existe aqui neste mundo, elas não estão vibrando na mesma frequência que as minhas configurações. Jesus, ele tem um reino que é de cabeça para baixo, onde o maior é o menor, onde quem mais serve é quem mais tem honra, onde o humilhado é exaltado, o último é o primeiro, onde as pessoas que te batem, você oferece uma outra face, entendeu? Então, existe uma forma de subversão. Se Saramago foi subversivo com as palavras, com a grafia, com os pontos, com a exclamação, com a interrogação, com o travessão, Jesus é subversivo com o modo de ser humano. Ele te ensina uma nova forma de sociedade, uma nova forma de governo. E eu fico muito feliz de ser governado por Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e me ensina como ser humano, me ensina como fazer sociedade, me ensina como amar a Ele e como amar o meu próximo. E eu gostaria muito que o Saramago tivesse conhecido esse rei também.